No ar, Tema Livre, um programa que debate os assuntos do seu dia a dia. Apresentação, Luciana Vale. Olá, muito bom dia. Estamos juntos novamente para mais um Tema Livre que você acompanha pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro em 1130M, todas as manhãs de segunda a sexta-feira até às 11 horas com Luciana Vale e convidados muito especiais, sempre trazendo um tema relevante para a nossa população. Hoje vamos falar sobre doação com benefício fiscal. Sim, isso mesmo. Os contribuintes brasileiros, pessoas físicas e jurídicas, podem doar parte do seu imposto de renda devido ao governo para fundos dos direitos da criança e adolescente, fundos do idoso, além de projetos de cultura, educação, esporte e saúde. Para esse debate, eu recebo aqui no estúdio da Rádio Nacional o Dr. Renato Paixão, diretor da VR Projetos. Ele é advogado da área do direito empresarial. E a VR Projetos é a empresa que idealizou o movimento Imposto de Renda do Bem. Dr. Renato Paixão, bom dia, prazer recebê-lo. Bom dia, Luciana. É uma satisfação estar aqui no programa de vocês. Estamos à disposição para esclarecer todas as dúvidas. Muito obrigada. Carlos Eduardo Prazeres, fundador do projeto Orquestra Maré do Amanhã, abarcado hoje pela Associação Cultural Armando Prazeres. Carlos Eduardo, que é filho de Armando Prazeres. Sim. Prazer recebê-lo aqui no nosso debate. Muito obrigado. O doutor Caio Henriques Duarte Lisboa, advogado tributarista, integra a equipe da Murayama Advogados. Doutor Caio, bom dia, muito obrigada. Bom dia, eu agradeço o convite. É um prazer estar aqui esclarecendo um pouco desse tema que é pouco conhecido da maior parte dos contribuintes brasileiros. É verdade. Eu vou trazer aqui um dado que não é o mais atual, mas pode situar a gente nesse início de debate aqui a respeito do número de fundos dos direitos da criança e do adolescente cadastrados no país e que estão aptos a receber doações de pessoas físicas e jurídicas, dedutíveis do imposto de renda. Em 2014, o governo comemorou a ampliação de 63% desse número de fundos, revertidos para crianças e adolescentes. Em relação a 2014, também a Receita Federal contabilizou 25.652 doações realizadas na declaração do imposto de renda, e isso totalizou 22 milhões e 600 mil reais para esses fundos, o municipal, o estadual, distrital e o Fundo Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. E eu vou perguntar aqui aleatoriamente, a gente entende que o brasileiro é generoso por natureza, mas em se tratando de dinheiro, que é uma questão muito sensível a todos nós, por toda a questão econômico-financeira da população, vocês acreditam que o brasileiro é afeito a doações em dinheiro? Carlos Eduardo. Olha, o que eu penso, a gente estava conversando até aqui um pouco antes do programa, é que o brasileiro é generoso sim, inclusive em questão de dinheiro. O problema todo é a burocracia que está por trás dessa isenção e dessa questão de você prestar contas ao fisco do dinheiro que você está doando. Eu acho que aí bate um pouco da preguiça do brasileiro também. Dá trabalho, Mas o que eu penso muito é assim, a gente tem mania de criticar. A gente faz o quê para mudar o país? Eu critico, a sociedade está violenta, o Rio de Janeiro tem muita violência, o Brasil tem muita violência, tem muita criança fora da escola, muita criança exposta à criminalidade. E o que eu estou fazendo para ajudar a tirar essas crianças da criminalidade? Esse é um bom momento de você refletir no que você pode fazer com o seu imposto, porque te é dado esse direito. Eu acho que sim, eu acho que é uma questão de educação mesmo. Eu acho que esse é o ponto, é a tônica, Educar a população para os benefícios que a gente pode gerar a partir de leis de incentivo. Doutor Caio, as doações através do imposto de renda, vamos já começar o debate mobilizando as pessoas em torno dessa iniciativa. Elas podem abranger cidadãos, pessoa física, pessoa jurídica. Qual é o caminho nesse caso aí? Sim, as doações que você pode deduzir, tanto pessoa física, então pessoa comum, cidadão comum que paga imposto de renda, tanto a pessoa jurídica, elas podem fazer doação. O que eu chamo a atenção é que a pessoa física ela precisa fazer a declaração dela detalhada, não serve aquele modelo simplificado que gera a dedução automática, o sistema da Receita já gera a dedução, então você vai ter que prestar todas as informações necessárias no imposto de renda, então todas as deduções médicas e de doações vão ter que ser informadas detalhadamente. E as pessoas jurídicas, quando
apuram sua tributação pelo lucro real, elas também podem deduzir do imposto de renda devido aos valores doados, os patrocínios, para poder reduzir o ônus fiscal dela. A diferença em relação às doações para fundos, né, sociais por parte de pessoa física ou empresas é o limite dedutível, não é isso? Sim, a pessoa física, ela em regra chega a um limite de 6%, podendo acrescentar mais 2% pelo PRONAS e pelo PRONON, então que pode gerar 8% de dedução, e as pessoas jurídicas elas têm um limite de 4%, também podendo elevar podendo chegar a 8% com outras doações, como para o idoso, o fundo do idoso, e também o PRONAS e o PRONON. PRONAS, Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência, ou seja, vai atender especialmente as entidades que atuam na defesa dos direitos ou na assistência a pessoas com deficiência, e o Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica, obviamente aí para entidades que atuam no tratamento e atendimento a portadores de câncer. Bom, aqui voltando para o Dr. Renato Paixão, diretor da VR Projetos, que idealizou o movimento Imposto de Renda do Bem. Eu acho que existe uma questão aí que é uma distância grande, de fato, entre essas instituições, o contribuinte e a lei, né? A lei que incentiva os cidadãos brasileiros, empresários ou cidadãos comuns, enfim, a destinarem recursos para essas entidades. A gente não vê campanhas nesse sentido, fica muito a critério de cada entidade. Eu, por exemplo, eu sou assediada através de call center de diversas entidades filantrópicas e funciona. Porque é uma abordagem direta, clara, objetiva, eu sei com que finalidade eu estou atendendo aquele pedido, mas é óbvio que você não tem estrutura e condições de montar um call center com todas as entidades que hoje precisam de ajuda, de assistência financeira, né, de dinheiro diretamente. Então, assim, o que a gente precisa fazer para dar mais visibilidade tanto às empresas quanto às pessoas e às próprias entidades para favorecer realmente essa medida? Claro. Respondendo a tua pergunta inicial, os brasileiros sim são generosos, entretanto existe uma absoluta falta de conhecimento sobre as leis de incentivo, absoluta. Os números aí, em torno de 90% dos contribuintes que declaram pelo formulário completo, que são os possíveis destinatários do seu imposto de renda, não sabem. E, na verdade, não sabem, e aqueles que sabem não sabem como fazer, a quem procurar, né? Então, a VR Projetos é uma empresa de captação, hoje uma das maiores empresas de captação de recursos do país, capta recursos para projetos que sejam transformadores, como é o projeto Orquestra da Maré do Amanhã, e criamos esse movimento IR do Bem para justamente facilitar, para ser o elo entre o contribuinte que quer disponibilizar, doar o seu imposto de renda para projetos, diversos projetos, além do projeto do Carlos Eduardo Prazeres. Tem outros projetos, então, desmistificando aquela situação da lei de incentivo à cultura, que muitas pessoas acham que a lei de incentivo à cultura é só peça de teatro. Ou só para patrocínio. É que seja, mas dentro da lei de incentivo à cultura, nós podemos fazer projetos de edição de livros, incentivos à leitura, eventos literários. Criação de bibliotecas comunitárias. Nós temos um projeto aqui no Rio de Janeiro, que é uma biblioteca itinerante, por exemplo. Né, que essa biblioteca itinera para bairros menos favorecidos, por exemplo. Né? Então, projetos de artes visuais, exposições, patrimônios culturais, as pessoas esquecem que os museus que estão belos, porque alguém doou recursos para aquilo e custa caro. Então, as pessoas não sabem o que a Lei de Incentivo à Cultura pode fazer. Então, o movimento IR do Bem é uma forma criativa para captar recursos para projetos, né, projetos culturais, projetos esportivos, né, para que justamente facilite a vida do contribuinte. Carlos Eduardo, apresenta para a gente. Quer falar, Caio? Quero. Pegando um adendo no que ele estava falando, eu acho que isso é muito importante, iniciativas que aproximam o contribuinte como um todo desses projetos, porque não é qualquer doação que você pode deduzir. Então, muitas vezes, um call center de algum projeto que te liga, essa doação não é dedutível. Com certeza, eu tenho consciência disso. A dedução
A dedução ela depende de uma aprovação, seja o Ministério da Cultura, Ministério da Saúde, Ministério do Esporte. Então, existe todo um procedimento burocrático para que um projeto possa receber valores dedutíveis do imposto de renda. A gente está falando de incentivo, né? Eu acho que qualquer doação livre e espontânea, desinteressada, é também super válida. Uma doação direta também claro, é super válida, né? No meu caso, eu acho que a questão que me atende é a comodidade. Simplesmente a comodidade, a possibilidade de visitar o projeto, porque eu sei onde está, como funciona, somente isso. Mas é óbvio que para você transformar isso numa política de incentivo fiscal, você tem sim que ter a lei respaldando a atuação das entidades, a atuação do contribuinte, né, da Receita Federal, enfim, todos os atores envolvidos. Como lei, tem que funcionar. O bacana é que o Movimento IR do Bem, ele, além de prestar informação para o contribuinte que o projeto está apto a receber recursos através dos seus diários oficiais, enfim, o projeto ele tem um registro de todos os conhecimentos do projeto, um registro fotográfico, enfim, porque é onde o contribuinte, aquele que direcionou o seu imposto de renda, pode acompanhar o projeto durante o ano todo. Por isso que nós falamos que é o lado bom do imposto de renda. Todo mundo reclama do imposto de renda, e com razão. 27,5% para quem paga dói, né? E essa é a oportunidade do contribuinte direcionar o seu imposto de renda, 6% para a cultura, ou até 8% com Pronas e Pronon, e se restituir 100% desse valor. Muita gente não sabe também. Então esse é um dado bem importante, que você direciona o seu imposto, né, transforma vidas aí através de projetos como esse da orquestra, e ainda tem esse dinheiro restituído 100%. Né? Isso é bem importante esclarecer. Agora, é uma situação incentivada aos contribuintes que têm imposto a pagar. E no caso de quem tem imposto a ser restituído? É uma boa pergunta, porque as pessoas acham que, puxa vida, mas eu sou deduzido todo mês o meu imposto de renda. Entretanto... O imposto de renda é retido na fonte. Sim, exatamente. Então, assim, mas o cálculo é sobre o imposto de renda devido. Então, aí, ele 27,5% foi deduzido todo mês, mas no final do ano ele sabe, é mais fácil ainda calcular quanto ele poderia destinar. Inclusive, no nosso site, o irdobem.com.br, tem um simulador que facilita a vida do contribuinte. Você preenche ali qual é a base de tributação anual, né? Tem lá 5 perguntinhas simples. E no final vai calcular quanto você pode direcionar. Então é bem simples fazer esse cálculo. O importante é ter em mente que é o cálculo em cima do imposto de renda devido, não esse saldo a pagar no ajuste anual. Então, independentemente se foi retido ou não durante o ano na fonte, o valor vai ser aquele, quando você termina a sua apuração de imposto de renda, tem lá o imposto de renda devido. Então, mesmo que não tenha saldo a pagar, só tenha a restituir, você pode fazer a restituição respeitado esse percentual que a gente já tratou. Maravilha, porque abrange todo mundo, né? Isso. Carlos Eduardo, do projeto Orquestra Maré do Amanhã. Eu tenho um dado aqui a respeito das doações. Não é oficial, mas foi divulgado pelo filantropia.org. Cada brasileiro que paga imposto de renda desembolsa em média R$ 23,00 por ano em doações. Nos Estados Unidos são gastos $400. Isso aí na cotação, né, aproximada daria R$ 1.400 por ano. Como é que a gente explica? Obviamente que o americano não ganha o que o brasileiro ganha, né? Esse é o primeiro ponto de partida. A gente tem uma cultura de não levar muito a sério o trabalho realizado por instituições ou o papel do cidadão como incentivador de projetos, ou falta, e aí já é um terceiro aspecto também, mais transparência na divulgação, no trabalho realizado, nos resultados apresentados. Como é que você avalia ainda essa cultura que não favorece, comparada a outros países grandes também? Eu acho que começo a voltar àquele primeiro tópico que a gente conversou, né? O brasileiro não é educado para isso. O americano é educado para isso. Por exemplo, aqui você vê orquestras sinfônicas que vivem 95% do seu orçamento provém de leis de incentivo. 5% de doações. Nos Estados Unidos você vê o contrário, é o inverso. Eles têm 85%, 90% de doações e 5% de verba federal ou municipal. Então, aqui no Brasil, o que existe é essa falta de cultura. Eu acho que muitas vezes as pessoas pensam, é um patrocínio, isso é com empresa,
empresa patrocina. Não, o cidadão patrocina. Eu acho legal fala IR do bem, porque muitas vezes você vê o seu IR não ser usado para o bem. É verdade. Entendeu? Você não vê resultado no seu IR. Pelo menos no IR do bem, você pode acompanhar o uso do imposto de renda do que você faz, entendeu? E o legal é você ter uma plataforma que te orienta nisso, porque falta cultura, falta conhecimento do cidadão para isso. Um outro aspecto que, infelizmente, joga contra a gente tem sido o uso das ONGs para meios não filantrópicos, né? Então, assim, você tem visto em escândalos de desvio de dinheiro muitas ONGs envolvidas. E aí, realmente, o cidadão fica naquela... Eu vou dar meu dinheiro para uma ONG que depois está desviando esse dinheiro para o deputado, ou para o senador, ou para não sei o quê. Então, isso prejudica o trabalho da gente. Mas o que eu sempre digo para as pessoas o nosso trabalho está ali exposto, né? Óbvio, quem tiver a fim de entrar numa comunidade que ainda não é pacificada, conhecer o nosso local de trabalho, está ali. Nós estamos nos apresentando constantemente em escolas para que as pessoas conheçam esse trabalho. Mas existem outras que você não sabe onde estão, a sede delas não é no local onde ela diz que o dinheiro não vai para onde devia ir. Lamentável, né? Mas eu acho que com o IR do bem, quando você tem uma plataforma dessa, em que você pode acompanhar, você pode entrar no site, você pode ver fotos, vídeos, conhecer o site, dá para você ver que o dinheiro está sendo investido de uma forma, entendeu, nobre. Deixa eu te perguntar outra coisa. O projeto Orquestra Maré do Amanhã, ele faz parte do fundo municipal ou estadual Da infância, sim, municipal. Também, né? Quer dizer, além da Lei Rouanet, ele é atendido... Não, ainda não somos, né? A gente não, porque não abriram ainda o edital novo para... 2015? Nós entramos esse ano, né, no Fundo Municipal, fomos aprovados. E ainda Fundo não Municipal abriu... do Direito da Criança. Do Direito da Criança. Ah, tá. Ainda não abriu nenhum edital, desde que eu entrei para cá, para a gente participar, entendeu? Mas a gente está apto mas é que ainda não abriram, né, para isso. Doutor Caio, difícil o cidadão entrar com apoio a algum tipo de projeto cultural através da Lei Rouanet? Parece que é mais comum as empresas fazerem isso. Eu acho que é mais comum as empresas, mas porque as empresas normalmente têm uma assessoria jurídica que orienta a melhor forma de ser feito. E esse ponto é importante mesmo, de ter uma assessoria jurídica por trás para poder verificar a regularidade daquela doação que você está fazendo, se o projeto de fato atende aos requisitos. E por conta disso, que se você fizer uma doação e deduzir indevidamente para um projeto que não tem autorização para receber essa doação, você vai ter esse valor que você deduziu glosado. Então, vai cair na malha fina também, exatamente, né? Cai em malha fina, vai ser cobrado aquilo com multa. Então, é importante você sempre ter um respaldo jurídico por trás, até para saber se o projeto de fato existe. A gente tem histórico, eu acho que pode ser isso que afaste um pouco o brasileiro da doação, que teve escândalo, eu lembro que na minha cidade, Juiz de Fora, teve um escândalo grande de uma suposta entidade filantrópica que buscava doação, falava que podia ser deduzido, dava até um suposto número de registro no Ministério da Saúde e vários contribuintes foram glosados. Nunca existiu? Nunca existiu. Era puramente desvio de dinheiro. Então, acho que isso é importante. Todo mundo que for doar, seja um empresário, a pessoa jurídica ou a pessoa física, que busque informações jurídicas, que vai conhecer. Eu acho que está ali para a pessoa conhecer. Se tiver limitações assim, em relação ao domínio da lei, busca um contador, um advogado. Um contador, acho que, né, é necessário quando a questão é financeira. O contador é a pessoa-chave. E fazer sempre a pesquisa do projeto. Isso é muito importante, né? Porque os projetos sérios, normalmente, o site tem notícia deles. É verdade. Os conselhos municipais, o estadual, o Conselho Nacional do Direito da Criança tem a relação de todas as entidades beneficiadas, né, pelos fundos e eles fazem sociais. todo um acompanhamento. Volta e meia eu recebo visita do CRAS ali, do Centro de Referência e Assistência Social de Bom Sucesso, da Maré, né, que atende a Maré. Eles vão conhecer o trabalho, assistem aos ensaios, é uma coisa séria. Eu tenho que prestar relatórios, entendeu, anuais do que eu fiz, do que eu farei. Então, assim, dificilmente ali você consegue se inscrever sendo uma ONG fake, né, uma ONG falsa. Não. O Renato Paixão, conta pra gente como é que
que uma empresa se inscreve no Imposto de Renda do Bem, ou o cidadão, através dessa plataforma, imposto, como é que é? irdobem.com.br. Exatamente. Antes de falar, eu queria dizer que a crise que estamos vivendo, como a empresa paga imposto de renda, com a crise ela vai pagar menos imposto. Então, assim, existe uma crise hoje na cultura, efetivamente, e os artistas, as ONGs estão tendo maior dificuldade na questão da captação. Os ajustes sempre aparam as arestas. As arestas normalmente são a educação e a cultura. Eu tenho feito uma comparação com a crise hídrica, né? Na verdade, hoje não se tem uma dificuldade, né, de água, hoje é a questão da cultura. Então, nós temos hoje em torno de 7 bilhões de recursos dos contribuintes pessoas físicas. A Receita Federal, a gente sabe que é uma caixa preta, mas algo em torno de 7 bilhões, se todos os contribuintes que declaram pelo formulário completo usassem seus 6%, isso daria 7 bilhões. E apenas algo em torno de 0,4% desse pessoal, ou seja, dados reais do Ministério da Cultura, tá? 25 milhões de reais foram incentivados apenas em 2014, pessoas físicas. Então, assim, é um mercado... exclusivamente para projetos culturais. Culturais, né? Porque o cultural abarca tudo aquilo que eu falei antes. Então, essa informação é bem importante porque falta informação, absolutamente. Eu tenho viajado o Brasil todo falando sobre o assunto e quando eu estou numa plateia eu pergunto, vem cá, quem é que sabe, quem conhece aí lei de incentivo à cultura, quem conhece algum tipo de lei de incentivo, levanta a mão. Quase ninguém levanta a mão. Então, assim, existe uma falta de conhecimento, então a gente está batendo muito. Respondendo a tua pergunta, como faz o contribuinte ele vai acessar o site. Nós, inclusive, estamos recebendo outros projetos, avaliando outros projetos, a regularidade de outros projetos, mas entra no site, identifica o projeto que mais se identificou, vamos dizer assim, né? E ele pode cadastrar os dados, dar os dados, são lá meia dúzia de perguntas, manda esses dados, o valor que quer incentivar, e depois disso nós enviamos a conta corrente para ele fazer o depósito, porque a conta corrente ela é específica do projeto. Isso é importante, tá? Porque cada projeto cultural tem uma conta vinculada, né? Então é um depósito específico para aquela conta. Aí a gente indica a conta e o proponente emite o recibo, o dono do projeto emite o recibo e a gente manda esse recibo para o contribuinte. Vocês são mediadores aí, né? Exatamente, nós somos o elo entre quem precisa do recurso e quem tem o recurso. Tá. Doutor Caio, só para a gente entender assim, em relação às entidades que hoje atuam na assistência ao idoso, à criança, ao adolescente, aos projetos de cultura, esporte, lazer, o que é preciso para essas entidades se enquadrarem e se beneficiarem dessa lei das doações através do imposto de renda? Cada lei específica ela tem um regulamento próprio que prevê uma série de requisitos que as empresas vão ter que cumprir nos projetos, né? Que as entidades, aliás, vão ter que cumprir nos projetos. Aí vai depender também de qual lei que a gente está se referindo, mas é bem parecido. O mais importante que essas entidades têm que ter em mente é a necessidade de prestação de conta rígida, séria e ter nota fiscal de tudo, recibo de tudo, tem que estar tudo documentado. Porque senão depois ela é obrigada a devolver esse valor que ela recebeu de doação. Então, sempre surgem os editais, né, que são publicados editais para as entidades se inscreverem, e nesses editais vão ter todos os requisitos. Só que eu acho que o que tem que estar sempre em mente é que é um controle muito rígido e que precisa ter todo um cuidado com toda a documentação fiscal. E por isso que essas entidades, em regra, precisam de uma boa assessoria para poder acompanhar e cumprir, porque a legislação brasileira tributária é muito rígida com obrigações acessórias, né? Então, é muito importante ter uma assessoria boa para não cair, não ter nenhum tipo de problema. Sim, na prestação de contas. Carlos Eduardo, respondendo pelo projeto Orquestra Maré do Amanhã, na Maré, Zona Norte do Rio. O terceiro setor vem se fortalecendo muito, não é de agora, né? E a capacitação também para as equipes que captam recursos também vem se intensificando através de cursos, né? Para as pessoas se especializarem mesmo, né? Você tem que ter um profissional realmente para sair a campo, captando recursos. E as pessoas têm que estar preparadas também para atuar nisso.
Lá no projeto Orquestra da Maré, houve dificuldade nesse sentido? Você já tinha esse profissional? Você teve que preparar uma equipe para isso? Eu, na verdade, estou preparando uma equipe para isso, inclusive com porque, assim, muitas vezes a gente não encontra a criança vocacionada, mas encontra a criança, entendeu, disposta e preparada para outras funções. Vou dar um exemplo. A gente tinha um menino que a gente adorava, ele adora ele, né? Ele não tinha vocação. Não tinha. E a gente música? Na música. Ele tocava viola, mas não conseguia progredir. E volta e meia a gente ouvia: peguei o fulano ali, estava fumando maconha. Eu peguei o fulano ali, estava junto com o pessoal do tráfico. Eu falei: chama o fulano, entendeu? Aí eu falei: olha, não quer trabalhar com a gente na produção? Entendeu? Então a gente começou a ensiná-lo a questão da contrarregragem, de como montar e desmontar as estantes, de como arrumar com outros meninos para carregar o material. E ele hoje recebe, a gente no projeto paga uma bolsa para cada criança, né? Todo mundo que faz parte da orquestra principal recebe hoje um salário mínimo de bolsa. Porque chegaram numa idade que eles precisam ajudar em casa. E se você não dá, ele vai vender biscoito na linha vermelha, entendeu? E aí, assim, se você não desse a bolsa para eles, você ia ter um garoto que tocava muito bem violino como gerente do supermercado. Ele é o gerente do supermercado que toca violino. Não, o meu desafio é fazer desse menino um violinista, né? Então eu peguei esse menino e falei assim: você vai trabalhar com produção. Tinha uma outra menina também que estava sempre com a gente, também não conseguia tocar direito. Ensinamos a questão do arquivo. Hoje ela faz o arquivo da orquestra e a gente está uma garotada. Tem um amigo meu que prestava esse serviço quando eu trabalhava na Orquestra para a Música do Rio de Janeiro, com meu pai, e ele está dando curso para essa molecada de como fazer prestação de contas, de como correr atrás da captação, né? Porque é difícil, né? Não é muito fácil, não. A gente conseguiu graças à FR, né? Foi uma história interessante. Uma história até interessante quando a gente conseguiu esse patrocínio. Como é que é essa história, Renato? Conta pra gente. Eu estava em 2011 assistindo o programa do Luciano Huck, e passou a história ele tem um quadro chamado Lar do Oscilar, e tinha uma história da família Rodrigues, né, que era uma mãe que tinha duas filhas, chamada uma Tiele e outra Cacau. Uma tocava violoncelo e outra violino. Só que no início do programa ele chegou na casa, na verdade era uma casa no terreno baldio, ele não sabia nada disso. E ele identificou, ele achou um case de um violino e ficou espantado com a organização da casa, enfim. E perguntou: vem cá, de quem é aquele case ali? Da minha filha que está chegando da escola de música clássica. Aí quando eu vi, tinha o nome do projeto, falei: puxa, vou ligar. E liguei e falei com o Prazeres, em 2011. E aí ele me contou rapidamente a história. Eu falei: não, vou até o Rio de Janeiro. Tivemos uma reunião lá onde é que foi? Na Confeitaria Colombo. Confeitaria, né? Colombo. E ele me contou a história, que ele vai falar um pouquinho, ele pode falar um pouquinho melhor dessa história, como é, né? E aí eu falei: gente, nós estamos junto contigo a partir de já a captar recursos e vamos, se Deus quiser, dar a volta por cima. Legal. Do Lar do Oscilar para Colombo, Doce Colombo. A gente começou o projeto em 2010 e perdeu o patrocínio em 2011. Então, em 2011, a gente passou todo ele sem patrocínio. E assim, eu conversei com os professores e falei: olha, a gente já tem uma garotada numa orquestra, a gente não pode parar, entendeu? Vamos fazer o seguinte: ao invés de vir todo dia, a gente vem 2 vezes por semana. Um dia eu pago a gasolina e o pedágio, outro dia a gente mora em Petrópolis. Outro dia vocês pagam a gasolina e o pedágio. E a gente vai tirar essa diferença lá na frente. Os professores, você tentando professores. Então a gente vinha num carro só, os professores e eu, entendeu? E a gente, um dia eu pagava, outro dia um pagava, outro dia outro pagava o pedágio e a gasolina do carro. E a gente continuou dando aula na Maré 2 vezes por semana. Aí surgiu esse convite para a gente tocar no Lar do Oscilar, né, no Caldeirão do Huck, e a gente não tinha dinheiro para tocar, e os meninos ainda não eram alfabetizados musicalmente. Aí eu conversei com os professores e falei: vamos lá, vamos fazer isso, vamos acreditar. A gente pediu a contrapartida de que o Luciano divulgasse na Globo, que a gente precisava de apoio, a gente precisava de patrocínio, e Deus permitiu que a VR estivesse assistindo e a gente conseguiu chegar, entendeu? Foi duro, mas foi assim...
Sempre é, né? Nada é fácil. Essa história chegou à TV em cadeia nacional, né? Mas com certeza são muitas histórias bonitas e tocantes que ninguém toma conhecimento. Com certeza. Algum, né? De pessoas abnegadas, super dedicadas, que recebem nada, tiram do bolso para poder ensinar, chegar, enfim, a lugares longínquos. E pela falta de informação, muitos projetos não saem nem do papel. Não são incentivados muito. Hoje, mais da metade, 55% dos projetos aprovados na Lei da Cultura não são aprovados, não são captados, desculpa. Então, muitos não saem do papel. Ainda que aprovados, não conseguem qualquer incentivo, qualquer dinheiro. E como falei, o recurso existe. Né? São 7 bilhões que estão no mercado brasileiro. No imposto de renda. No imposto de renda. Então, basta as pessoas começarem a buscarem mais informações, né? E nós estamos abertos a isso, para destinar os seus recursos para projetos como esse, como o do Prazeres. Não vou dizer que interessa ao governo federal, porque ele abdica de parte desse dinheiro, claro que não, mas uma campanha grande com a Receita Federal seria interessante, seria muito bom. Né? Enfim, dar visibilidade aí a uma questão nacional. Nós, inclusive, estamos montando seminários pelo Brasil sobre lei de incentivo. E toda vez que montamos esses seminários, trazemos os superintendentes da região, da Receita Federal, mas eles falam pouco. Eles gostam de dar mordidas, eles gostam de botar o leão para morder. Eles falam o suficiente que... Se você está falando, não dá para morder, né? Pois é, eles não vão falar muito, não. Boa essa, Carlos Eduardo. Eles dizem que é um diploma legal, que ninguém cai na malha fina por declarar, por destinar efetivamente o seu imposto de renda para um projeto apto. Né? Isso eles falam, né? Mas eles não divulgam muito, eles não têm talvez muito interesse de divulgar. Né? Isso é fato. Né? Certamente, seria necessário uma campanha ampla mesmo, porque isso que... foi mencionado, os projetos são aprovados, mas não se consegue captar, é porque uma vez aprovado, se a entidade não tiver uma estrutura para ir atrás de quem tem dinheiro para doar, ela não consegue. E os contribuintes não têm informação da existência desses projetos, muitos nem têm a informação de que podem fazer isso, então fica o projeto aprovado, mas sem recurso e, consequentemente, acaba engavetado, né? Exatamente. Inclusive, esses seminários que nós temos feito são todos com os conselhos regionais de contabilidade, porque nós acreditamos que a cultura, qualquer projeto incentivado, começa pelo contador. O contador, que ele sabe exatamente, o contador, o advogado, eles sabem como funciona. Só que você chega para um contador, olha, eu tenho imposto de renda para destinar. Aonde eu destino? Não sabe, nenhum contador, é difícil mesmo. Então... a VR Projeto... Por natureza do seu ofício, né? Através do IR do Bem, está disponibilizando opções para o contribuinte direcionar o seu imposto de renda. Uma pergunta, eu não sei quem vai me responder, se, enfim, for possível ter uma resposta. Qual é o impacto nas contas, na contabilidade destas entidades sociais, o impacto desse incentivo através das doações feitas pelo imposto de renda? Muito pouco. Você tem custo muito pouco? Muito pouco. Ainda é muito pouco. Assim, óbvio que falar de 3%, 6% no total, né, que você pode destinar do imposto devido a essas organizações, parece muito pouco. Mas a gente está falando de uma massa, né, grande de doações. É um volume maior. Se você está falando somado, de 7 bilhões... não é pouca coisa. Não é pouca coisa, entendeu? 7 bilhões, quanto você pode financiar de projetos sociais no... Mas fica muito pulverizado, não é isso? Acaba que na sua contabilidade... Não importa. Não... Olha, o seu sustento, o seu custeio não depende disso. Não depende. Nem o seu custo fixo, nem a luz que você paga. Nem a luz que eu pago. Eu tenho hoje na nossa contabilidade duas pessoas que são da época que eu estava na orquestra, lá atrás, que conhecem a história do meu pai, que conhecem a minha história, que todo ano doam pra gente, entendeu? O imposto de renda. R$1.000 e poucos, R$2.000, entendeu? Mas assim, se todos fizessem, faria diferença. Você cresce o bolo. Você não precisa aumentar o percentual, você precisa aumentar o bolo, o volume doado. Exatamente. Eu acho que quem tem um impacto maior, vamos dizer assim, que o projeto se financia mais com doação e patrocínio, são as produtoras culturais que conseguem uma visibilidade maior também. Porque ela consegue ir atrás do empresário, porque
vai ter um filme, por exemplo, independente, produção independente cinematográfica, é mais fácil conseguir, de certa forma, do que um projeto que é feito numa comunidade carente do Rio. Então, o impacto contábil dela vai ser muito maior, porque ela vai conseguir arrecadar muito mais. E já um projeto pequeno que não é conhecido, a gente volta àquela questão que demanda uma campanha séria. Mas eu vou te dizer que é uma questão complicada. Vou te dar um exemplo. A gente recebeu um convite em abril para levar a molecada do nosso projeto para participar de um festival em Caracas. Hoje, muito pouca gente sabe, mas o grande berço formador de música erudita do mundo está na Venezuela, com o El Sistema. Capital Caracas. Capital Caracas. E a gente foi convidado para participar desse festival, que é feito com a meninada de lá e Só de um cá. parênteses, Venezuela que está em colapso, né? Que está em colapso. Mas esse projeto existe há 40 anos, sempre caminhou à margem da política, entendeu? Trabalha com inúmeras comunidades lá, tem para mais de 500 mil crianças aprendendo música. Você tem hoje um maestro como Gustavo Dudamel, que é um nome que foi assim flertado ao extremo com a Filarmônica de Berlim e não aceitou, entendeu? Porque tem uma carreira solo muito mais profícua do que ele poderia ter na Filarmônica de Berlim. E a gente lançou uma plataforma num site de crowdfunding, que é o Catarse, para conseguir dinheiro para passagem. As pessoas às vezes ficam assim, não sei o quê. Eu falei, gente, olha só, a Maré tem hoje 200 mil habitantes, se não me engano. Se cada um dali doasse o mínimo, que é R$10, a gente atingia essa meta em pouco tempo. Por ano? Não, R$10. Você deu R$10. Doação mensal. Uma doação única. Avulsa. Se eu preciso, por exemplo, de R$20 mil, se 2 mil pessoas ou 20 mil pessoas me doarem R$1, eu tenho o dinheiro que eu preciso. Mas ninguém doa. Mas sabe que eu tenho a impressão? As pessoas se tocam muito, se sensibilizam muito quando estão diante de situações e histórias de vida dificultadas pela fome. É verdade. É gente que passa fome, é gente que está muito doente, não consegue comprar um remédio. Aí você entra com a cultura, quer levar arte, orquestra, música, teatro, dança. E eu fico dizendo para eles, imagina o que vai significar para um menino desse, que há 3 anos nunca tinha visto um instrumento musical na vida, passar uma semana imerso, entendeu? 12 horas na música, porque ele vai acordar, às 8 da manhã ele começa a aula com os melhores professores do planeta, almoça, às 6 da tarde ele para e vai tocar com a orquestra do festival. Em uma semana ele vai caminhar o que eu consigo fazer ele caminhar em 6 meses de projeto. Você muda uma perspectiva de vida. Completamente. Com esse tipo de experiência. E é o quê? Um lanche? É um lanche numa cadeia de fast food, R$10? R$10, é verdade. Entendeu? As pessoas ficam, não, se cada um que está ouvindo esse programa doar R$10, mas é que as pessoas não têm. Precisa de educação. A gente precisa educar o povo para isso, entendeu? Para que a pessoa possa... Porque se você tem que pagar o imposto, você tem que pagar ele, não tem jeito, não tem como fugir. Por que não utilizar 6% desse dinheiro para transformar o mundo? Não é? É isso mesmo. Na verdade, os projetos, a gente costuma dizer, a BR Projetos só capta recursos para projetos que sejam transformadores. Isso é uma característica. Nós também somos muito assediados pelos produtores, enfim, mas nós temos um comitê que avalia, né? Então, assim, porque, de novo, as pessoas não conhecem a Lei de Incentivo à Cultura, que, através da música, esse exemplo que o Prazer está falando, transforma vidas efetivamente. Né? Isso é um orgulho. E ainda domingo teve uma orquestra, teve eles tocando lá no Dia dos Pais. Foi um orgulho. Foi no Espaço Tom Jobim, né? Exatamente. Foi lindo, foi lindo. Eu que conheço aquela molecada desde pequeno, chorei da primeira música à última. Assim, porque a gente sabe, né, como transforma a vida deles. Né? Realmente, então é uma oportunidade, para o carioca especialmente, né, incentivar um projeto como esse, belíssimo. Né? Então, o R do Bem está à disposição. Doutor Caios, o Renato Paixão chamou atenção para essa questão da cultura, que ganha muita visibilidade, muito fomento, através das leis de incentivo à cultura, quando você leva uma peça de teatro ao palco, quando você estreia um grande filme no cinema, quando você traz um corpo de balé fantástico não sei de onde. Quer dizer, a gente tem produtos... né, assim, que se vendem por si só, vamos chamar assim, e que conseguem patrocínio de forma relativamente fácil através da Lei Rouanet. Agora, realmente, falar de educação
de cultura como transformação, pode parecer ao empresário que não dá aquele retorno mensurável, né, como dá a peça de teatro, né, com casa cheia, a bilheteria, né, esgotada, o cinema lotado, enfim. A gente está falando de vidas transformadas através da arte, do balé, claro, das oficinas de audiovisual, que estão ganhando todas as comunidades do Rio de Janeiro, através de projetos como fotografia, orquestra, blá, blá, que dão formação, cidadania, futuro, na profissão ou não, mas preparam crianças e jovens para ganhar a vida aí com suas pernas, né? E o empresário tem essa... Ele entende a dimensão desse tipo de iniciativa? Eu acho que isso tem crescido bastante ultimamente. Muito. Cada vez mais você vê as empresas, principalmente as grandes, quase todas já têm uma estrutura só visando o aspecto social mesmo, para buscar projetos para incentivar, para patrocinar projetos culturais, sociais, de saúde, enfim. Eu acho que mesmo que isso aí não traga valor agregado à sua marca, ao seu nome, Sim. coisas assim? Sim, porque acaba trazendo, não diretamente como um filme, um teatro, mas ele, sabendo trabalhar isso, ele consegue agregar valor à marca dele, sim. Porque muitas vezes são empresas grandes, principalmente as empresas grandes, como eu falei, elas já têm essa preocupação porque ela é conhecida. Então, qualquer atividade que ela faça relacionada, que ela patrocine, financie, enfim, auxilie, ela vai conseguir reverter para agregar a marca dela. Uma questão também que me ocorreu agora nessa cobrança hoje por uma responsabilidade social e também socioambiental. A gente tem a lei a serviço também do meio ambiente? Não, né? Meio ambiente, não. Tá, porque, obviamente, você falar em bem-estar, né, engloba as questões ambientais. Você tem que dar uma condição de vida, né, decente, digna para as pessoas no meio ambiente, ou seja, no ambiente onde ela está, onde ela vive. Mas a Lei Rouanet, Rouanet essa lei está de fora, né? Está de fora, mas, por exemplo, a Lei Rouanet, ela tem toda uma preocupação no escopo de quem elabora a lei do impacto, entendeu, socioambiental que o seu projeto vai gerar. Então, assim, indiretamente sim, diretamente não. Você não vai, por exemplo, montar uma oficina de artesanato ou de reciclagem descartando os seus resíduos ali no meio do mato. Jamais terá o projeto aprovado, entendeu? Esse é o dado, entendeu? Eles se preocupam, assim, em concerto. Eu sei que concertos ao ar livre tem que ter toda uma disposição de documentos do que você vai fazer ou não vai fazer, ou que vai deixar de fazer, para aquele concerto acontecer. A gente não faz concerto ao ar livre, mas quem faz... Por exemplo, está sujeito a isso. Várias né? normas. Uma das coisas que eu até fico me questionando, assim, que ainda é um dado a ser corrigido, é que eu vejo muitos espetáculos que não precisariam da Lei Rouanet, entendeu? Utilizando a Lei Rouanet. Não precisariam porque ganhariam com bilheteria? Com certeza, com certeza. Né? Tem espetáculos aí, eu não queria nem falar o nome, mas tem espetáculos que vendem ingressos caríssimos, entendeu? Que tem esse retorno e que não precisariam utilizar dinheiro federal para isso. Mas o argumento não seria a sustentação da estrutura durante ensaios? Produção, a pré-produção, né? Você tem pré-produção, você tem que bancar todos os profissionais que fazem essa produção e que ensaiam exaustivamente ao longo de um período. Você tem toda uma temporada de apresentações, mas você tem toda a preparação para chegar até lá também, né? Eu acho que a lei... Uma discussão que eu tive uma vez num seminário, inclusive, sobre Lei Rouanet. No meu campo, existem orquestras hoje que recebem verba federal, muita verba federal, e fazem seus concertos, por exemplo, no Teatro Municipal e na Sala, na Cília Meirelles. Vendem as suas assinaturas. Né? Eu pergunto, que contrapartida social esse projeto está dando para justificar o recebimento de milhões de reais do meu dinheiro? Entendeu? Na verdade, assim, qual é a contrapartida que ele utiliza para que o pobre vai poder entrar lá para ver o concerto no Teatro Municipal da Filarmônica de Berlim? Não, não vai. Isso não fica estabelecido já na apresentação do projeto? Destinação de 10% dos bilhetes para o patrocinador, moradores da comunidade. Né? Eu acho que isso mas quase ninguém cumpre isso. Quase ninguém cumpre isso. Entendeu? Eu, às vezes, fico implorando aos produtores para conseguir 40 ingressos para levar as minhas crianças para assistir a um concerto de uma sinfônica e não consigo.
entendeu? Muitas vezes eu não consigo. Eu sei que alguns, por exemplo, o Teatro Municipal sempre me cede, a OSB sempre me cede, mas não são todas. Preciso entender que você atua na formação dos músicos, né, dando profissionalização a eles, né, nos instrumentos diversos, mas que também faz parte dessa formação, essa plateia, quer dizer, a formação de público. Formação de público, você entendeu? amadurecer um profissional, botando ele em contato com aquela arte, né? Com Lá na certeza. plateia, com certeza. Talvez não haja essa compreensão. Falando especificamente sobre as doações dos contribuintes na declaração do imposto de renda, sobre o imposto devido. Essas doações podem ser feitas qualquer época do ano, doutor Caio? Tem que respeitar o ano calendário, né? Então, sendo feito, por exemplo, agora o ano que vem, início do ano, vai ter a declaração referente a 2015. As doações feitas durante todo o ano de 2015 para os projetos aprovados, elas podem ser deduzidas, respeitado o limite de 6%. Acho que um dado que é importante, que muita gente também não conhece, é que esse ano, por exemplo, os contribuintes tiveram a opção de doar na própria declaração de imposto de renda. No programa gerador da declaração do imposto de renda, né? No programa gerador, na parte de doações, ela tinha a opção de gerar uma guia DARF que ela ia doar para o Fundo de Criança e Adolescente até 3% do valor do imposto dela. Pagando esse DARF até o último dia da entrega da declaração, né? Isso, até o dia de vencimento do pagamento do imposto a pagar. Então, nesse ano foi dia 30 de abril. 30 de abril. Existe um código específico a ser digitado? Não, a ser informado? Ele vai gerar automaticamente pelo próprio sistema, que aí você, colocando a opção 3% para fazer a doação dos 3%, ele vai gerar o DARF já pronto para recolhimento. Mas o importante é saber se o município ele está cadastrado, porque... Cadastrado onde? Cadastrado na Receita Federal, porque nem todos os municípios, né, do Brasil estão cadastrados. Isso é uma informação que o contribuinte tem que pegar com o contador. E pode isso, gente? O município não... Sim, a maioria dos municípios não estão cadastrados e não tem projetos no fundo. Isso acontece. Ah, tá. Nesse caso é o cadastro do conselho. Isso. Conselho daquele respectivo município. Exatamente. Então tá. Acho que só observar esses 3% também que tinha direito, ele tem que respeitar os 6%. Então não é 3 mais 6, não. Esses 3 tem que estar naquele limite. 6. Se já tinha doado 4%, não poderia doar 3, mas teria no máximo 2. E no caso da cultura, os 6%, o prazo é até o final do ano do exercício, até 30 de dezembro, né? Para poder ajustar isso com o leão no ano seguinte. Você doa agora para poder... Para declarar isso... Em 2016. Sim, mas o agora que ele diz é até 31 de dezembro. Isso, daí incentiva até o dia 31 de dezembro e se restitui no ano seguinte. A exceção do ano que vem, na declaração, que vai poder ser deduzido, eventualmente vai ser essa doação no momento da declaração. Em regra, é o que você doou do dia 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015. Ninguém informa esse tipo de doação fora do prazo da declaração. Não, ela tem que ser informada na declaração. Na declaração. Não tem qualquer tipo de modalidade que o que você faz informar. é assim, você entra em contato, deposita, o MINC tem uma conta bloqueada, entendeu? Para você fazer o teu depósito. Eu vou emitir um recibo da minha ONG para você, daquele valor que você depositou. O MINC vai liberar esse dinheiro para mim na minha conta de livre movimentação e esse recibo você vai apresentar quando você fizer a sua declaração de renda em 2016. Se eu não declarar no ano exercício certo, não declaro mais também não, né? Não posso declarar depois. Tá. E é importante, ele falou do recibo, guardar esses recibos. Guardar o recibo. Sim. Tá? Porque se cair em malha fina, você precisa apresentar e comprovar essa O meu sonho seria que as empresas tivessem a preocupação de, ao deduzir na hora do seu funcionário, ela já pudesse fazer todo esse processo para ajudar o seu funcionário e assim aumentar o uso do recurso através de uma plataforma como o IR do Bem, por exemplo. Foi bom você falar isso, Prazeres, porque através do IR do Bem, nós conseguimos, através das empresas, cotizar os seus funcionários, fazer um grupo de empregados para incentivar. Né? Isso é o interessante. Então a gente vai à empresa, apresenta como funciona a plataforma e aí sim os funcionários se candidatam através de um grupo de executivos, enfim, e destinam o seu imposto de renda para o projeto. Então isso é uma possibilidade que a empresa pode fazer. E aí o que é legal é que essa forma criativa que as empresas, mesmo aquelas que não são tributadas pelo lucro real,
que aí seus funcionários, eles pagam seus respectivos impostos e eles podem direcionar. Entende? É o caso das construtoras, porque as construtoras têm uma modalidade específica que muitas delas não pagam imposto de renda, né? E então, exatamente. Como assim? Você está falando das empreiteiras? As construtoras, muitas delas sim têm regime especial, eles têm um CNPJ por obra específico e acabam não dando determinado lucro e aí não tem imposto de renda a pagar. Então, mas os seus diretores, funcionários poderiam direcionar sim. Não vamos polemizar, vamos ficar só na questão da... É todo um regime diferenciado de tributação para elas, no caso. Mas eu acho que é bacana, porque via empregados você consegue... Sim. Mas o obstáculo aí é justamente que o contribuinte, pessoa física, que para poder deduzir a doação, ele tem que fazer a declaração completa. Sim. Então, muitas vezes, o contribuinte que é solteiro, por exemplo, ele não vai atingir, pela doação completa, a restituição que ele teria com a simplificada. Então, esse é um obstáculo para fazer um projeto desse, com certeza. Um exemplo louvável... Qual é a saída? Desculpa até voltar aqui para o Dr. Caio. Acho, ou modificar isso para criar um percentual fixo, mesmo para quem faz a declaração simplificada, para poder destinar a doação, acho que seria bem interessante. Você não perder esse contribuinte e essa doação. Que é uma parcela considerável, né? O contribuinte que opta pela simplificada. Sim. Hoje, no Brasil, a Unimed faz isso. A Unimed Belo Horizonte capta com seus cooperativados mais de 9 milhões de reais. A Unimed Rio de Janeiro, 3 milhões de reais. Então, assim, nós estamos conversando com todas as Unimeds da federação para justamente levar esse exemplo para todas as outras, assim como outras empresas privadas que podem fazer. É só ter a força de vontade, né, do empresário. Né? E muitas formiguinhas. Exatamente. Isso é um trabalho de formiguinha. Exatamente. Uma pergunta aqui, doutor Caio. O contribuinte não escolhe a instituição que vai receber os recursos do fundo, né? Falando do Fundo das Crianças e Adolescentes. Não, do fundo não. Ele doa para o fundo, diretamente, aí o fundo tem os projetos a ele vinculados. Eu não posso indicar a entidade que eu gostaria que fosse atendida com o meu dinheiro. Não posso. Em algumas unidades federativas pode. Né? Porto Alegre tem cadastrado lá mais de 100 projetos que o contribuinte pode fazer. Aqui no Rio de Janeiro não é possível. Chamar a atenção aqui para o site da Orquestra da Maré. Eu visualizei lá na página inicial esse apelo, né, para doações. Tem funcionado? Como é que está sendo o retorno? Como é que é a resposta dessa? Ainda timidamente, mas funciona. Na verdade, assim, se a gente conseguisse ter uma campanha nacional conscientizando as pessoas a usarem essa ferramenta para transformação, funcionaria. Mas, assim, tem sempre uma alma generosa que ajuda a gente. Às vezes ajuda até com outras coisas que não dinheiro, entendeu? Às vezes, por exemplo, teve um empresário que viu a gente e doou para um aluno meu um oboé de $5.000. Um único instrumento ele doou para o aluno. Maravilha. Também existe esse tipo de desconfiança, né? Eu não vou dar dinheiro não, porque com dinheiro eles vão fazer qualquer coisa. Estão dizendo que precisam para comprar instrumento. Eu chego lá, não vejo o instrumento que compraram. Tem esse tipo de desconfiança também, né? Se ela quiser doar instrumento, para mim é bem-vindo. Agora você falou da questão da doação, só para esclarecer. Para fins de imposto de renda, eu não posso doar um imóvel, por exemplo. Só posso doar se for dinheiro, né? Não, tem alguns casos que você pode doar, fazer doação que não seja em dinheiro, né? Que aqui eu vou citar aqui para vocês. O caso do Pronan e do Pronaz, você pode fazer doação de imóveis, de aparelhos de hospitais e tudo mais. E outros equipamentos que não necessariamente depositar um valor, tá? Aí também tem toda uma regra a ser seguida para poder fazer isso. Mas no Pronan e no Pronaz você pode fazer outros tipos de doação. Uma dúvida que ficou para mim, assim, eu vejo às vezes empresas abrindo doações para o FIA, para o Fundo da Infância e Adolescência. Se eu posso me candidatar com a minha ONG a receber essa doação, por que ela não pode ser via fundo municipal, estadual ou nacional? Não, é questão de vincular diretamente. Quando você doa para o fundo vai redistribuir, né? Vamos dizer assim. Então, vai se dispersar. Vai se dispersar. Né? Deixa eu finalizar com uma pergunta para o doutor Renato. Especificamente a situação da Orquestra da Maré. O imposto de renda do bem, através dessa plataforma, está dando um suporte legal? Como é que está sendo esse retorno, a resposta aí? O movimento, a campanha foi lançada agora. Então,
pretendemos sim ter uma resposta considerável, especialmente aqui dos contribuintes cariocas, né? Isso a começar pelos próprios patrocinadores, pessoas jurídicas que já patrocinam, eles já sinalizaram que os seus colaboradores também vão abraçar a causa, então vamos fazer outros movimentos, estamos com outras reuniões agendadas, com o Conselho Regional de Contabilidade, com a Associação dos Profissionais de Teatro do Rio de Janeiro, tem outros movimentos, outras pessoas que nós queremos atingir para serem multiplicadores, como você falou, o trabalho é um trabalho de formiguinha, é um trabalho difícil, né? Então assim, precisamos ter muita gente engajada para ajudar nessa causa de captação de recursos. www.irdobem, tudo juntinho, IR de Imposto de Renda, irdobem.com.br para você que quer mais informações e também se tornar um doador através do movimento Imposto de Renda do Bem. O site do Projeto Orquestra Maré, Carlos Eduardo? www.maredoamanhã.org. maredoamanhã.org. Tudo juntinho. Muito obrigada, Dr. Renato Paixão, diretor da VR Projetos, advogado do Direito Empresarial, a VR Projetos, que idealizou o Imposto de Renda do Bem. Muito obrigado. E estou à disposição para outras oportunidades esclarecer. Muito bacana. Carlos Eduardo Prazeres, que fundou o projeto Orquestra Maré do Amanhã, Estrada Cultural, hoje vinculado à Associação Cultural Armando Prazeres, do seu pai, homenageando aqui o grande maestro Armando Prazeres. Grande abraço para você, Carlos Eduardo. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu. Dr. Caios Henriques Duarte Lisboa, advogado tributarista, faz parte da equipe da Murayama Advogados. Obrigada pelos esclarecimentos também, Dr. Caios. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui essa manhã com vocês. O nosso Tema Livre chega ao fim. Voltamos amanhã, a partir das 10 horas, com Luciana Vale. Um grande abraço para todos e até lá. Tema Livre. Apresentação Luciana Vale. Produção Alessandra Hirtenkopf, Fátima Bonfim e Cláudio da Mata. Assistente de produção Maria da Glória Ferreira.